Por favor, Georgia. Iniciando o livro Vida Feliz, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A primeira lição. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles, né? A gente tem que estar aí, né? Cada dia é um dia de agradecimento, um dia de bênção, um dia de agradecer sempre por estarmos vivos, dando a oportunidade de nos resgatarmos, de oportunidade de evolução moral, e a página não poderia ter sido melhor. Eu falei, não sabia se era para comentar, eu comentei, desculpa. Não, pode comentar, sim, claro. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a lição? Então, vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Ou vamos para a listinha? Vamos para a listinha? Eu faço aqui. Ô, Carlão, tá bom, por favor. Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. Que a espiritualidade amiga nos ajude a manter o foco, inspire os nossos irmãos orientadores, que ao final do nosso estudo do Livro dos Espíritos, possamos assimilar o que a espiritualidade, por intermédio de Kardec, veio nos ensinar. Com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, estará mais uma vez conosco. Podemos dar início à nossa noite de estudos. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado, Geórgia. Vamos, então, pessoal, retomar o nosso estudo na pergunta 685A. Mas vamos voltar à pergunta 685 para que a gente possa pegar aí o fio da meada. Seguimos em frente. Quem vai fazer a leitura para a gente hoje? Vai ser Flavinha, vai ser Ronald? Você decide. Eu não, vocês escolhem. Prioridade são sempre as damas. Então, pronto. Leia, Flavinha, para a gente. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ok, isso nós comentamos, né? Foi a última pergunta da semana passada, comentamos e tudo mais, né? Então, vamos agora a 685A. Mas, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Ok. Então, realmente, essa deveria ser a nossa proposta, né? Mas olha como a resposta e a pergunta de Kardec são atuais. O que ele pergunta? Olha aqui, ó. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha como Kardec estabelece bem o foco dessa pergunta, né? Ele restringe o grupo ao qual ele está perguntando aos espíritos. E os espíritos, então, respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, sim, está perfeita a resposta, porém, não é o que a nossa sociedade demonstra ainda, né? Então, veja quanto além do tempo essa pergunta e resposta se apresenta. Que os dias de hoje, nós ainda não conseguimos entender isto e trabalhar desta forma. Quantas pessoas, infelizmente, a gente ainda vê, né, onde o fraco trabalha para o forte.
E o forte, né, se esquiva do trabalho, esperando que a sociedade supra a sua ociosidade. São questões morais muito sérias, né, que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo esse dilema, né, que precisamos passar, sim, para esse amadurecimento, né? Mas o que eu fico espantado, no bom sentido, é essa visão de futuro que a doutrina espírita nos mostra, né? Ou seja, sinalizando aquilo que nós um dia vamos alcançar. Com certeza vamos alcançar a plenitude das orientações que os espíritos nos trouxeram na codificação. Mas também nos dá um bom espelho, um bom retrovisor, né, daquilo que nós já vivemos e precisamos ainda viver para conquistarmos esse posicionamento justo, né, diante dessa que é uma lei. É uma lei, né? Então, nós precisamos, de fato, amadurecer mais para chegarmos a essa condição. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer comentar? Ô, Mauro, Oi. em contrapartida, existem aqueles idosos que não sabem ficar sem fazer nada, né? Aqui no meu bairro tem uma senhora, ela chama Angelita. Acho que ela tem 77 anos. E é Ela faz, ótimo, né? ela faz capina nos quintal para os outros. Gente, eu fico assim, como é que pode? Essa mulher tem mais saúde do que eu. Aí, assim, ela fica descalça, ela não calça sapato. Eu já dei ela vários calçados meu, porque eu fico assim, tadinha, ela fica com esse pé, né, no chão frio. E ela, assim, uma pessoa muito simples mesmo, sabe? Um dia eu falei para ela, por que a senhora fica fazendo isso? A senhora tem que ficar descansando agora. Ela fala, minha filha, não você ficar parada de casa, não? Não sei não. Já é aposentada, ela fica procurando casa para ela capinar, cara. Eu tiro o Ótimo. chapéu para ela, Ótimo, isso sabe? faz muito bem, né? Desde que ela faça nos limites das suas forças, né? Como foi falado anteriormente, está tudo bem, está tudo ótimo, né? É a questão de saúde mesmo, né? Vigor. É, Diga, fico Suzy. besta. Não, é só porque eu falei da senhora de 100 e poucos anos que trabalha na prefeitura de Araruama, né? E eu fui essa semana semana passada, tomar vacina, né? No posto, e quem me atendeu foi uma senhora de 88 anos. Ela disse que não tem paciência de ficar em casa, não. Que ela trabalha no posto de saúde e de tarde trabalha na biblioteca da cidade, que ela não quer ficar em casa. 88 anos, linda, maravilhosa. É Que o limite maravilha. das forças, né, Mauro? Isso aí. Tá Diga, bem. Angélica. Bom, primeiro eu acho que eu vou mudar para Araruama, né? Porque lá parece que tem emprego para idoso. Então, pelos exemplos da Suzy, é uma cidade ótima. O Mauro, eu queria que você me esclarecesse mais quando ele fala, na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. Seria, por exemplo, porque a gente vê que tem muitas casas de abrigo, né, para abrigar idosos. Seria nesse sentido também a manutenção dessas casas pela sociedade, porque pelo governo a gente sabe que não tem muito, né? Mas essas da sociedade existem bastante. Seria nesse sentido? Todo esforço, seja ele individual, coletivo ou governamental, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. O que nós estamos falando é que isso ainda não existe enquanto consenso, enquanto ação refletida no auxílio ao próximo, né? Isso é que a gente precisa amadurecer. Então, seja por parte de governos, não importa, municipal, estadual, federal, ou de agentes privados ou religiosos, né? Tudo isso compõe a sociedade. Então, se a sociedade busca se organizar para prestar esse auxílio, é bem-vindo, né? Agora, chegará o momento, porque a resposta dos espíritos, ela fala muito bem, né? Então, se a família não tem família, né? Está lá sozinho, quem é que vai cuidar dessa pessoa
que não pode. Nós já vimos aqui várias pessoinhas maravilhosas que estão lá no limite das suas forças, podendo e trabalhando. Mas existem aqueles que, de fato, não podem, não têm condição, né? Então, a essas pessoas, caberia, sim, a sociedade. E olha que a resposta é a sociedade. Ele não fala aqui que é o governo, ele não fala aqui que são agentes municipais, federais e estaduais. A sociedade. Então, a sociedade como um todo, ela um dia vai se organizar e vai trabalhar, de fato, com um olhar caridoso sobre esses nossos irmãos. Entendi. Obrigada, Mauro. Beleza? Vamos avançar? Mauro, só para lembrar, Pois aí não. o doutor Jorge André, que aos 100 anos ainda lançou o livro. Viveu, se não me engano, 104 anos. E trabalhando. Ele ficou trabalhando até o limite do respirar. Né? Enquanto ele respirou, ele trabalhou. E isso é fantástico. Porque o exemplo da Flávia aí é muito bom. Se nós pudéssemos todos estar trabalhando, com certeza teríamos mais saúde, mais atividade. Seria muito melhor para todo mundo e seríamos menos pesados à sociedade. Então, quanto mais eu puder ser independente, melhor para a sociedade de uma maneira geral. Com certeza. Vamos adiante, Eu Flavinho? não sei se vocês ouviram falar que aquele orador aqui de Juiz de Fora, ele foi até reitor aqui da UFJF, falou até na rádio do falecimento dele, do desencarne dele, o Pacini. O Pacini faleceu com 97 anos, quarta-feira passada. Ele fez palestra, se não me engano, até antes da pandemia. Ele fez palestra. Gente, ele chegava na palestra assim, eu achava mais barato, sem um livro na mão, sem nada. Uma cabeça assim, tipo Aldeni, sabe? Eu ficava A dele assim, é muito melhor. nossa, gente, que orador bom, tá? Desencarnou. Assim, ó, chegava sem um nada na mão, alto pra caramba, assim, um cara grandão. Muito boas palestras dele. Fez palestra até 3 anos atrás também, com 90 e poucos anos. É isso aí. Muito bom você ver, né? Vamos em frente. Não basta se diga ao homem que ele deve correr o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Perfeita, né? Perfeito. Perfeita aí a colocação de Kardec. Então, ele fala exatamente dessa condição da nossa educação moral, né? Que nós ainda somos incipientes. Temos que ter essa realidade, né? Somos ainda incipientes, mas estamos a caminho. Já reconhecemos aquilo que nós desejamos alcançar, estamos buscando alcançar. Mas, como todo início de jornada, né?
Nós precisamos de muito aprendizado. E por isso as experiências, né, que nos chegam. Então, isso é muito importante de nós guardarmos como um sustentáculo, né, como uma base para nós nos escorarmos e seguirmos em frente. Somos aprendizes, estamos em processo de aprendizagem, de amadurecimento, mas que isso não nos sirva como acomodação, e sim como compreensão do processo que todos nós estamos vivendo. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente. Capítulo 4. Da Lei de Reprodução. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. População do globo. 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Só um minutinho que aqui eu me perdi aqui no meu Kardecpedia aqui. É o início do capítulo 4. Lei de reprodução, não é? É. 686. Cheguei. Pode repetir, Flavinha, por favor? Sim. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Ok. Isso aqui é o óbvio, né? O lógico, que a gente já está careca de saber isso. Nas escolas nós já entendemos isso, né? E aqui nos reafirma com a visão espiritual. A vida física ela é uma necessidade de todos nós. Nós necessitamos passar pelas reencarnações, né, para vivermos toda essa gama de experiências, né, que nós, só no mundo físico, às vezes, é possível viver. Então, nós precisamos disso. E, para estar no mundo físico, precisamos do mundo material, precisamos das formas, precisamos desse ecossistema, né, para que os agentes da vida estejam presentes, né, da vida física, né? E, assim, com equilíbrio, dar a oportunidade da nossa trajetória reencarnatória. Então, por isso que ele diz, né, a lei é, assim, a lei da natureza, a lei de reprodução, né, faz parte da lei natural. E aí os espíritos reafirmam e diz que, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, porque ninguém fica para semente. Ninguém vai ter um corpo, uma vida eterna no mundo físico, ok? Então, nós precisamos, temporariamente, passar por aqui, e quando chega esse momento, né, todos nós, nessa trajetória, esse mundo físico precisa nos oferecer os meios para que a gente possa aqui habitar. Tá bom? Então, sim, a matéria, a forma, ela está na lei natural e também serve aos espíritos, né, como nós. Tudo bem? Tanto é lei natural, não, tanto é lei natural que entre os animais há um instinto no sentido de se manter, de reproduzir, é um Exato. instinto natural deles. Exato, porque a biologia, da vida biológica, né, ela também é uma lei natural, ela faz parte da lei natural, é a criação de Deus, né? Então, tudo aquilo segue o mesmo trâmite. Por isso que a vida do corpo ela é muito semelhante à vida dos animais, né? Precisamos comer, precisamos reproduzir, cuidamos da nossa prole, como os animais cuidam das suas matilhas, da sua forma de organização, né? Porque tudo isso está dentro dessa lei, né? A lei de reprodução, a lei de conservação, tudo isso está combinado para que as coisas existam em harmonia. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Alguma dúvida? Vamos em frente. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Ok.
Essa imagem que ele usou aqui, né? Aqueles que só veem o canto do mundo, me lembra também aquela outra imagem da floresta, né? Da árvore e da floresta. Às vezes a gente olha a árvore e quer ter a dimensão da floresta, ou julgar que a floresta toda está contida ou reflete o que aquela árvore nos apresenta. E não é assim, né? Não é assim. Nós precisamos ter essa visão do todo. E quem tem essa visão do todo é Deus. E Deus, como faz tudo perfeito, não vai, de forma alguma, escapar aos seus controles, entre aspas, né? Uma coisa como essa. Até porque não existe só o nosso planeta, né? Em graus igual ao nosso, existem vários outros. Em provas e expiações, vários outros. De regeneração, vários outros. Imperfeitos ou primitivos, vários outros. Então, há como facilmente se redistribuir, né, aquela população, porventura, num determinado mundo, em outros mundos, e que não vai haver nenhuma perda de continuidade se nós, por exemplo, deixarmos de encarnar aqui no nosso planeta, encarnarmos em outro planeta de provas e expiações que está a caminho da regeneração. As condições serão muito semelhantes, né? Então, não haveria perda nesse sentido, né? Perda de continuidade do nosso processo. Então, a resposta dos espíritos é muito assertiva, quando diz que não, Deus não está desatento. Tudo acontece, né, de forma equilibrada e harmoniosa na criação. Jesus, que é o seu representante, né, no nosso planeta, como ele compreende com mais profundidade essa consciência divina, igualmente age para que também entre nós ocorram as oportunidades do nosso aprendizado. Alguém pode dizer assim, Mauro, mas espera aí, o mundo está de perna para o ar, né? As coisas estão acontecendo, muita violência, muita guerra, né? Uma porção de coisa aí que a gente não aceita, uma coisa... faz parte do nosso amadurecimento. Nós precisamos, gente, passar por essas dificuldades para amadurecermos. Ninguém amadurece na sombra. Nós precisamos viver as experiências. E como diz lá, né, no nosso evangelho, né, nada ficará sem a devida reparação. Ai daquele por onde venha o escândalo. Então, a escolha é livre, porém, as experiências de cada um servem como ensino para o outro. Então, não é que ele veio para fazer essas barbaridades. Ele tem a inclinação para fazer as barbaridades. E não freou, vai fazer. Então, se, uma vez realizando algo que vai comprometê-lo, ele cria um cenário. Esse cenário ele pode ser aproveitado para o nosso aprendizado, para que a gente não venha a repetir aquilo que o irmão, infelizmente, está realizando. Então, é por isso que nós convivemos assim, né? No mundo de provas e expiações ainda é assim. No mundo de regeneração, será menos, mas também viveremos ainda esses conflitos, né? Até chegarmos, de fato, a vencer esse momento evolutivo e entrarmos, né, nos mundos felizes, nos mundos ditosos, e assim as coisas vão mudar de configuração significativamente. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Fala, Angélica. Mauro, por Deus ter o controle de tudo e nada escapar do seu controle, eu posso entender que ele deixou ao homem a capacidade de descobrir métodos contraceptivos e o controle da natalidade para evitar justamente que essa população atinja o ápice? Sim. Existe todo um equilíbrio, né? Assim como acontece com os animais, né?
Se os animais não tivessem seus devidos predadores, nós teríamos aqui, com certeza, um problemão. Que a sua reprodução seria tamanha que nós entraríamos em um colapso. Então, a escala, né, entre os animais acontece exatamente para que haja esse equilíbrio, no que diz respeito aos animais. No que diz respeito ao homem, igualmente existe meios de nós organizarmos esse crescimento populacional. Agora, métodos que não sejam abortivos, que aí é outra história. Existem métodos que não são abortivos e que você controla o planejamento familiar. Né? Você pode planejar, de acordo com a sua situação. Só dá para a gente ter um filho. Né? Agora, dá para a gente ter 2, dá para ter 6, sei lá. Mas dá para você planejar sem que cometa essa violência, né? Que é o aborto. Então, sim, eu creio também que essa consciência e as informações, quando nos chegam no momento certo para que a gente possa gradativamente amadurecer enquanto sociedade. E quando foge quando não tem essa consciência, aí nós voltamos lá à pergunta, que é a falta de educação, de aconselhamento por parte também da sociedade, né? Há pessoas que não teriam essas condições de ter um maior número de filhos. Mas então, Angélica, olha só, de novo a gente vai pegar aquela imagem de olhar a árvore e esquecer a floresta. O planeta, ele ainda ele tem espaço, né, para ainda crescer bastante, ok? Uhum. O que nós precisamos? É acabar um pouco com esse nosso egoísmo, né, que a gente ainda vive. Quando eu fui para Maceió, né? Tem alguém de Maceió aqui? Não, né? Eu fui para Maceió e a gente foi passeando lá, vendo algumas coisas. E passa de quilômetro em quilômetro, e quilômetro, e quilômetros de terra, de áreas em que as pessoas podiam estar vivendo ali. Né? Uma melhor distribuição, levar desenvolvimento, né, a esse interior. Mas nós ainda temos uma cultura arcaica de que só os grandes centros é que servem. Então, a gente faz uma frente de visão, né, daquilo que nos parece ser o mundo, quando, se nós levantássemos o olhar e olhássemos por trás, nós iríamos ver o quanto que ainda tem de oportunidades para as pessoas. Quando eu trabalhei em Brasília, nós tínhamos... Eu sou militar, né, da reserva agora, mas eu servi em Brasília, lá no Hospital das Forças Armadas. E lá nós tínhamos vários companheiros do Exército, Aeronáutica, que convivíamos juntos no Hospital das Forças Armadas. E lá no Piauí, o governo do Piauí estava oferecendo uma série de vantagens para aqueles que quisessem ir trabalhar lá. Então, as pessoas tinham um salário melhor do que o salário de Brasília, tinham casa, escola, né, plano de saúde, tudo inserido no pacotão para estimular as pessoas a irem para lá. Muitos não quiseram. Por quê? E não, o negócio é ficar aqui no centro, aqui que é o bom. Então, essa visão é que nos atrapalha de espargir e equilibrar melhor essa capilaridade social. Infelizmente, mas tudo isso é parte do nosso processo educacional. Nós ainda nos prendemos a uma árvore. Uma árvore. Eu olho para essa árvore e defino o todo, quando, na verdade, não é assim que acontece. Por exemplo, tem amigos que foram para Ladário. Ladário ali, né, Pantanal, fronteira ali com os países mais do sul. As pessoas que vão para lá reclamam. Não, nossa, vou para lá, vou por ordem, eu tenho que ir, se eu não for, vou preso. Chega lá e não quer vir embora. Porque as pessoas são tão bem recebidas, as oportunidades lá são tantas, que as pessoas se desmistificam daquele olhar, ou seja, aquela árvore é cortada, e eu olho a floresta de oportunidades que vem atrás. E muitos... já tive colegas que pediram baixa da Marinha e ficaram lá. Tamanho foi o ganho
né, que eles tiveram, não só financeiro, mas também qualidade de vida. Mas eles têm uma outra Precisamos mudar esse consciência nosso também, olhar. né? Oi? Tem outra consciência. Eles têm outra consciência, né? Que é Sim. muito melhor viver lá do que ir para um grande centro. Eu fiz a primeira pergunta aí, Mauro, porque tem uma situação que me incomoda muito, que eu sei que a gente não pode resolver. Nós damos assistência a uma invasão aqui em Brasília. Quando nós começamos a dar assistência, eram uns 4, 5 barracos de madeirite, né? Agora tem uns 5 anos, mais ou menos, já virou quase que um bairro, um mini bairro lá, né? Com essas que aumentaram, né? As casinhas, e eram crianças. E hoje, as meninas que eram crianças, elas estão com filhos. Exatamente. Então, assim, não tem muito o que fazer também, não? Porque aquele dia a gente Tem o que discutiu o que fazer. é assistência social e caridade, né? Claro que tem o que fazer. Não, O nossa, problema assim, é a como pessoa... fazer. A Como instituição, fazer. por exemplo, o centro espírita, né? No caso. Mas eu acho que falta essa educação, quer dizer, é chegar ali para aquelas pessoas e proporcionar alguma coisa para que elas saiam dali, como esse incentivo de voltar para a casa delas. Porque a maioria está vindo de fora. Então, Angélica, olha só. Claro que tem o que fazer. Agora, existe, e aí não vai, gente, é o que eu vou falar aqui, não tem nenhuma ideologia política, tá bom? Nem partidária, nem O nada. governo tem, Então, né? ações que resolveriam esses problemas. Qual é? É fazer a promoção social. O que é fazer a promoção social? Essas crianças deveriam ser acolhidas, colocadas em escola. Agora, escola que realmente eduque, que instrua, ok? Essas famílias deveriam também estar recebendo orientações para que façam de forma consciente, né, esse planejamento familiar, que queiram sair daquela situação, entendeu? Mas, infelizmente, o que a gente vê é a manutenção do problema. A gente vê gerações fazendo a mesma coisa e nós financiando isso. Aqui tem muita Então, ajuda você material, vê, olha né? aqui, você vê, você mesmo falou aí, eram crianças. Essas crianças viraram mães, estão na mesma situação. Daqui a 15 pouco vão anos. virar avós, na mesma situação. Então, nós não estamos ajudando. Nós precisamos entender isso. Quando nós mantemos as pessoas nessa situação, nós não estamos ajudando. Nós estamos ajudando, sim, ao ócio. Acabamos de ver aqui em cima. Quem é que deve ser ajudado? Aquele que não pode. Os outros deveriam ser acolhidos pela sociedade e fazer a devida promoção social. É assim que nós vamos melhorar o mundo. Agora, todo mundo precisa entender que esse é o caminho. Mas nós estamos ainda distante do ótimo. Então, nós vamos treinando o bom. Treinando o bom. Eu dou cesta básica. Isso conforta o quê? A minha consciência. A minha consciência. O estômago deles. Eu estou resolvendo o problema? Não estou resolvendo o problema. Não. Eu estou amenizando o problema. Sim, se a pessoa não tem que comer, ela vai comer. Agora, o quanto que essa pessoa poderia, em recebendo elementos, capacitações, sair disso e ter uma vida digna? A quem interessa manter essa situação? Então, esse é o nosso problema. E é um problema mundial. Eu estava vendo essa semana como está ficando os Estados Unidos com o problema lá da liberação das drogas. Cidades inteiras zumbi. Zumbi, as pessoas estão ali fora completamente do Califórnia. da realidade. Não só a Califórnia, não. Eu vi uma outra agora aí, que eu não esqueci o nome agora. Filadélfia. Também estão sendo arrasados pela droga. Então, veja como... São Paulo. Oi? A Cracolândia em São Paulo. No nosso caso aqui, né? Então, veja, e olha que no nosso caso a droga nem é liberada, né? Então, veja o tamanho da destruição que nós podemos causar, né? Então, por isso que eu digo, a nossa maturidade enquanto sociedade, enquanto olhar para o outro,
ainda precisa melhorar muito. Mas, graças a Deus, existem, como nós aqui, outros tantos grupos que já estão buscando fazer de outra forma, né? Buscando, de alguma maneira, mudar esse cenário, ou pelo menos contribuir para a mudança do cenário. Mas a gente também tem que entender o seguinte: nós não conseguimos mudar a vontade do outro. Por mais que a gente faça, o outro vai ter o livre-arbítrio de escolher o caminho a fazer. Eu já contei o caso aqui. Nós tivemos crianças, né, da evangelização, das famílias que todos nós aqui ajudamos, demos capacitação, formamos profissionalmente, mas elas quiseram? Não. Uma já está grávida. E aí? Então, nós, por mais que tentemos fazer o correto, mas o outro tem a escolha dele. Paciência. Então, Mauro, eu entendo que o que a gente faz é caridade só, então. É Porque caridade. nós não estamos fazendo nenhuma promoção, porque, para mim, a ação governamental que deveria fazer, de uma ação governamental que deveria vir essa promoção para eles. E não tem, porque o que nós temos para eles também é um incentivo ao ócio. Porque quando você dá cesta básica, quando você dá auxílio creche, você dá vale alimentação, vale leite, vale gás, e ainda dá 500, parece que é R$500 por mês para criança, que você está com 5 auxílios? Pois é. Você Mas, na está verdade, incentivando ele a não trabalhar. Exatamente. No interior aqui de Goiás, tem certas cidades, eles estão trazendo trabalhadores de fora, porque o agronegócio está buscando gente de fora, porque às vezes o da cidade não quer por causa da ajuda social que o governo dá. Então, aqui assim, eu também. continuo entendendo que nós fazemos a caridade, né? Tá aqui ótimo, então, também. vou continuar. Não é nem caridade, Angélica, é beneficência. 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 Caridade é indulgência, benevolência, perdão, é outra coisa. E a respeito dessa promoção social, eu me lembrei aqui de uma instituição aqui do Rio de Janeiro, que virou nacional, chamada Lar Fabiano de Cristo, que eles têm, por princípio, só ajudar as pessoas com bolsa e com tudo mais durante 5 anos. Se nos 5 anos você não se firmou, não arrumou um emprego, não conseguiu sua independência, está excluído do projeto. Eu acho que é uma ideia razoável para obrigar ou estimular as pessoas a buscarem a independência e não ficarem nessa dependência de órgãos governamentais ou ONGs, como é o caso dos centros espíritas. Diga, Márcio. Abre o áudio, está sem áudio. Você abriu, mas está mudo, Márcio. Está e entra de novo, Márcio. Vai entrar o teu áudio. A gente espera aqui. Diga, Neide. Não, eu ia falar que eu ajudo aqui no centro, já ajudei, agora acabou o projeto no André Luiz, que eram umas meninas grávidas, né? Mas lá tinha antes elas vinham com um período, tinha um período para entrar, então toda segunda-feira tinham que vir, né, assistir. Não era palestra só espírita, sempre tinha nutricionista, advogada, médicos que vinham também para esclarecer, para falar dos métodos e tal. Então, acho isso muito interessante. Mas aí, quando a Angélica, vocês falaram a respeito, assim, eu já pensei nisso também, vai ficar ajudando e as pessoas também se acomodam, então, mas aí quando o Valdeni falou a respeito desse Lar Fabiano, aí, então, é isso que eu queria saber. Porque também, Mauro, eu acho complicado, né? A gente às vezes julga, mas, poxa, também, às vezes é tão difícil arrumar um emprego, eu sei que muitos não querem, mas também né? Aí a gente fica assim, sem saber para que lado ir, né? Neide, olha só. Pensar, né? Eu concordo com você que arrumar um trabalho, um emprego está difícil, mas trabalho tem muito. Trabalho tem muito. Infelizmente, as pessoas não estão aí.
Isso é a grande verdade. Concordo também, eu também concordo com isso. Também Olha, concordo. tem um amigo meu, ele também é espírita e tal, e ele andava no carro sempre com alguma coisa, 1 quilo, alguns gêneros. Quando ele via uma pessoa na rua, ele oferecia. Teve uma senhora que, sempre que ele passava pelo mesmo trajeto para o trabalho, sempre estava ali no ponto. Era uma senhora e 2 crianças ali, vendendo bala. E ele se apiedou e falou, poxa, eu vou oferecer um trabalho para essa senhora. Chegou para ela, olha, você gostaria de trabalhar na minha casa? 2 vezes na semana, você vai lá, você ajuda minha esposa e tal, e eu te pago. Ah, quanto que o senhor vai pagar? Ele falou lá, X. Ela parou, olhou. Quero não, obrigado. Entendeu? É por aí. Diga, Márcio. Está sem som, Márcio. Continua mudo, Márcio. É melhor você sair e entrar de novo. Ele saiu e entrou. Acho que é o problema do seu microfone. Reinaldo, Oi. esse apoio que teria, né, entre aspas, via do governo, isso aí é uma inversão de valores terrível. Né? Você vê o que a Angélica falou. Ele incentiva as pessoas que não têm condição a ficar dependentes desses bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa não sei o que, sei lá, e ainda tem aí o auxílio preso. Você já viu quanto que a família recebe do preso que está lá no sistema carcerário? Então, quer dizer, aí eles não têm estímulo em sair dessa ociosidade, vamos dizer assim, porque está recebendo benefícios aqui e acolá, aí realmente fica difícil. No caso desse teu amigo aí, nós pegamos um caso recente, a minha fisioterapeuta estava precisando de alguém para ajudar lá na faxina da casa. Ah, você indica alguém? Aí apareceu uma pessoa, está precisando de emprego. Você sabe a audácia dela? Você olha, ligou para a fisioterapeuta, eu queria saber quantos quartos tinha a casa, quantos andares tinha a casa, se a casa tinha altos e baixos, quantas pessoas viviam na casa, se tinha bicho, se não tinha bicho. Ah, peraí, essa pessoa está precisando de emprego? Ou quer o quê? Infelizmente, é o que você falou. É isso. Vamos assim. Mas, olha, isso não deve ser motivo de nos desestimularmos a fazer a nossa parte. Vamos fazendo a nossa parte, sempre que possível, oferecendo meios para ajudar esses irmãos na promoção social, que vai valer a pena, tenha certeza disso, vai valer a pena. As moças que trabalham para cá, principalmente as brasileiras, elas vão na internet e procuram quanto square feet, qual a medida da tua casa, para depois te dar o preço de quanto que ela vai limpar. Aqui é assim. Mas, olha, aí ainda tem um quê de negócio, né? Ou seja, ela está procurando saber para estabelecer um valor do trabalho que ela vai realizar. É diferente de você querer saber se vai aceitar o trabalho ou não. Né? É bem diferente. Mas, enfim, faz parte. Mas, quando você conectar aí, é só falar, tá, meu querido? Vamos adiante. Só uma coisinha que eu queria falar aqui. Eu não me recordo de no Brasil, acho que eu nunca vi, não posso estar enganada, uma campanha assim forte de controle de natalidade no Brasil. Nunca teve, que eu me recorde. Porque é isso aí que a gente está falando. A mãe já recebe auxílio, a filha de 15 anos engravida, daqui a pouco aquela criança cresce, aí já é a neta da... Entendeu? Isso aí realmente é uma corrente sem fundo. Isso aí é muito importante. Eu já até falei isso aqui. E a gente não tem campanha de controle de natalidade. Seria muito importante para a gente parar de ver muita coisa, talvez. Aí, Flávia, a gente vai voltar na educação. Isso não é não deveria ser, pelo menos na minha avaliação, não deveria ser um problema de governo. É um problema de educação minha, de consciência minha. Eu posso até tanto, mas não deixar que o governo me diga quanto, como se faz na China, né? Só pode agora só pode 2, mulher não pode. É um outro processo. A questão 685 de Kardec, eu bato essa questão sempre. Nessa parte da educação, que não a educação dos livros, mas a educação moral.
é nos mostrar, nós sabermos até onde podemos ou devemos ir. E nós, com a nossa educação ainda capenga, deficiente, ainda temos muita dificuldade. Vai levar algum tempo ainda, mas estamos caminhando para lá. Diga, Suzy. Rapidamente, é só porque a Flávia comentou que nós realmente nunca tivemos efetivamente uma boa campanha, né, de estímulo ao controle de natalidade, mas eu acredito, sinceramente, que isso nunca aconteceu, embora seja uma questão essencial, né, o controle da natalidade, isso nunca aconteceu pelo poderio da Igreja Católica, que é contra qualquer tipo de controle de natalidade, assim, pílula, camisinha, não pode. Não pode. Então, como a Igreja Católica, não estou falando mal da Igreja Católica, não, em hipótese alguma, é só uma observação. Como a Igreja Católica tem ainda, talvez nem tanto, mas ainda tem um poder muito grande, né? Então, não se fazia para não se contrariar esse poder. Então, acredito que Mas seja isso. Isso já mudou. A gente ainda não viu o reflexo disso, porque mudar gerações demora, né? Mas a gente já vê, sim, uma sociedade bem diferente, com uma cabeça bem diferente em relação a essa construção social. Eu conheço várias pessoas que optaram por não ter filho. Não tem condição de ter filho. Eu e minha esposa chegamos à conclusão, não vamos ter filho. Ok, é uma consciência deles. Outros já entendem, não, vai ter um filho só, ou já tem um filho só, não pretendo ter outro, as condições não me permitem. Então, agora, de novo, se nós olharmos para uma árvore, nós vamos entender equivocadamente a floresta. Existe um segmento, sim, nós sabemos, da sociedade, que não tem e não é por conta de religião, não, tá? Não tem esse compromisso com o equilíbrio social familiar. Não tem. Né? Mas é um segmento, não é a floresta toda. Então, é um processo. Gente, a gente está no olho do furacão. Nós estamos vivendo um processo de transição, estamos vivendo o processo. Ninguém nos contou, não vimos em livro. Nós somos contemporâneos de um processo de transição. Então, essas coisas todas vão estar em ebulição mesmo. Então, isso é para a gente poder estar atento, né, e fazermos ali o nosso contributo da melhor maneira possível, né, que nós conseguirmos. Ok. Mauro, me permita dar um exemplo até pessoal, em cima da que você está falando com a Flávia. A minha mãe teve 8 filhos. Eu tive 2. Meus filhos, 1. Então, 8, 2, 1. Exatamente. Então, e isso não foi estimulado, não teve campanha de governo ou da igreja. Isso é uma questão de educação, de orientação. Sim, eu concordo, Valdemir. Agora eu fico pensando o seguinte, o que fazer com a menina de 15 anos interiorizar que, ao ter um filho com 15 anos, vai, assim, entre aspas, ser um atraso para a vida dela. Ela pode até querer ser mãe, mas vai ser mãe mais tarde, depois que você estudar. Mas, Flávia, isso tinha que ser falado antes. Exatamente. Antes. Antes, não é muito esperar antes. com 15 anos você querer botar isso na cabeça de alguém. É antes, lá com criança pequenininha. O pior de tudo isso é vir com a solução ser o aborto. Aí acham que a solução é o aborto. Pois é. E eu tive uma aluna, o Mauro, com 15 anos, que já estava grávida do 4º filho, cada um de um pai. Aí, é isso aí. 4 filhos. E agora também o oposto de tudo isso, né? É a benevolência sem sentido. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, aqui em Araruama, acho que todo o Brasil, eu vou no posto de saúde e pego quantas camisinhas eu quiser. Quer dizer, nem a obrigação de comprar a camisinha o ser humano, o sujeito quer. Ou mulher, ou homem, né? Parabéns que você veio aqui pegar a camisinha. Eu não concordo com esse assistencialismo. Até
para isso, o governo dá camisinha, as prostitutas vão lá pegar a camisinha, os homens, eu discordo. Mas olha só, isso tem um olhar de saúde pública, né? Porque as DSTs, né, estão aí. Se você não fizer nenhum tipo de prevenção, você vai ter um problema muito maior na mão. Então, existe tal história. Existem vários caminhos, né? E todos eles não são de fácil solução. Mas um deles, no caso do fornecimento de meios contraceptivos, de defesas de doenças sexualmente transmissíveis, é a obrigação do Estado, sim. Agora, o problema é que as pessoas abusam, né? De novo, o que o Valdemir falou, a nossa questão da educação. Se nós tivéssemos educação moral, como estamos estudando aqui hoje, muito, ou se não a totalidade do que nós estamos discutindo hoje, estaria resolvido. O problema é que nós não temos essa educação moral, né? Diga, Carol. Essa questão a educação moral, eu pergunto, eu nunca tive uma aula de moral e cívica, mas vivo perguntando para os meus pais por que tiraram moral e cívica, né? Por isso. Isso é... Porque eles querem desestruturar. Pois é, porque, na verdade, assim, eu acho que existe uma solução, né? Basta querer se encontrar, né? Porque a menina de 15 anos que está grávida, ela precisa assumir as consequências dessa gestação, de ser mãe tão nova, porque só assumindo essa responsabilidade ela vai ser capaz de ensinar a filha dela diferente. Né? E não é o que a gente vê, porque nas famílias a gente vê a reprodução da história, né? Uma gravidez precoce, e aí uma criança que fica muito solta, né? É difícil, não é fácil, não dá para você olhar para uma menina de 15 anos e dizer, você não está fazendo direito, você não está exercendo a maternidade, não é só uma menina, né? Mas acho que precisa sim ser cobrada a responsabilidade. Agora a questão é quem vai cobrar, como isso vai se dar, como vai se quebrar esse elo, né? Pois é, Carol, o problema não é de fácil solução. Sim. Nós sabemos até o caminho das pedras, mas colocar as pedras no caminho é difícil. Você vê, a gente vê na sociedade, nós temos aqui muitos pais, avós, né? Quais são os ídolos da maioria dessas crianças de hoje? O que esses ídolos incutem ou influenciam nessa sociedade que está aí? É só ver. E se os pais batem palma para isso, ele está fomentando esse tipo de problema lá na frente. A menininha que tem dinheiro vai comprar ali o remedinho e vai se resolver. A menina que não tem dinheiro vai levar a gestação em frente. Ou vai correr o risco de vida para não levar aquela gravidez em frente. Então, isso é muito complexo, porque se deixou chegar nessa complexidade. Olha, eu hoje estava pensando sobre isso aqui. Tem uma escola do lado da minha casa. Do lado aqui do prédio tem uma escola. O que eu ouvi quando eu cheguei do trabalho, fiquei aqui ouvindo? De 10 palavras, 15 eram palavrões, xingamentos, dentro da escola. Ou seja, aí você vê, as crianças saem da escola, alguns fumando baseado, outros tacando pedra no portão dos outros. E aí, o que essa convivência está fazendo com esse núcleo social de responsabilidade? Nada de positivo. Então nós temos jovens na nossa mocidade com extrema dificuldade de leitura, de interpretação do que estão lendo. Ou seja, e vai. Para quê? Para chegar lá no índice e dizer o índice de aprovação está em tanto, mas e o conteúdo dessas crianças? Então, a falta disso vai formar o quê? Jovens
inconsequentes. É isso. E aí, o amigo é mais valoroso que os pais, porque, na verdade, os pais não dão a devida atenção. Não se comprometem a estar ali, saber do filho como foi o dia, quais são as suas preocupações, quais são as suas influências. Ninguém está aí para isso. Até os desenhos animados, gente. Parem para assistir com seus filhos o desenho que mais eles gostam. Parem para assistir, mas assistam até o final. Porque o que está acontecendo é o seguinte: esses desenhos mais bobinhos, que a gente acha que é bobo, lá para o meio do desenho começam a aparecer situações que não são adequadas para aquela faixa etária. E são colocados ali, ó, subliminarmente. Os pais não acompanham. E que deseducam também, Mauro. A Peppa... Nossa, eu acho o pai da Peppa, o Papai Pig, um mocó. E vira e mexe. Pois é, mas isso tudo, gente, tem um método. Para as crianças. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Isso existe um método. Posso ajudar? Nós estamos vendo o método acontecer. Ou por ingenuidade, ou por indiferença, nós estamos permitindo que isso entre para dentro das nossas casas e para dentro da vida das nossas crianças e jovens. Então, sim, nós precisamos levantar trincheiras para defender essa geração, porque, senão, a gente vai, de fato, ver aí um incêndio florestal na sociedade que está chegando aí. Bom, gente, discutimos bastante. Eu creio que a gente não fugiu do tema, porque o tema é sobre educação moral, e é um elemento muito necessário a todos nós para a nossa reflexão. Muito importante mesmo. E a doutrina espírita, como não podia deixar de ser, ela vem no tempo certo para ajudar nesse processo de transição, de fragilidade social e moral pelo qual estamos passando. De novo, né, Deus não está desatento, pelo contrário, nos deu os meios, mas não vai fazer por nós. Então, cada um que pegue a sua sacolinha, né, e vamos botar mãos à obra, porque seremos responsabilizados e cobrados por aquilo que não fizermos. Tudo bem, gente? A filhota da Carol ali, linda. Olívia! Bom, vamos à nossa prece. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, paramos na pergunta 686. Não é isso? Não, 686 nós fizemos, né? 688. 688? Ah, é. Vamos ler 688. 688. Vamos começar a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Perfeito. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Eu posso fazer. Pode, Glaucio, por favor. Assim serenamos os nossos corações, nos ligando ao nosso Mestre, Jesus, aos nossos mentores, aos nossos irmãos maiores, à equipe dessa casa, que nos orienta nos nossos estudos, que nos guia, que nos fortalece nas nossas crenças, nos nossos conhecimentos, no nosso aprendizado, que nos intui, que nos fortalece como seres humanos, como cristãos, que eles possam sempre nos assistir, nos abraçar, nos dar coragem para enfrentar esses problemas que nós mesmos criamos, que nós mesmos somos responsáveis, que possamos abraçar com o nosso coração, colocando-nos à disposição para fazermos um planeta melhor, para sermos indivíduos melhores. Que essa união nos nossos compromissos seja nos lembrada, seja fortalecida.
Agradecemos a toda a espiritualidade que nos fortalece, que nos conduz, que está conosco nessa caminhada. E pedimos também vibrações para todos aqueles que se encontram em hospitais, em creches, orfanatos, aqueles que se encontram perdidos por seus caminhos, que não têm o que fazer, que não sabem o que fazer, que possam levantar os seus olhos e os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, porque quando a gente pede, Ele sempre nos orienta, Ele sempre nos manda ajuda. Que nunca nos falte a fé, que nunca nos falte a certeza de que somos assistidos e amparados a cada segundo. Em nome do nosso Mestre Jesus, damos graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Gláucia. Gente, um beijo no coração, tá bom? Beijo. Beijo. Tudo de bom, uma boa semana. Até amanhã. Amanhã boa noite. Boa semana. Roberta Capozzi. Até amanhã. Espera um pouquinho, sai agora não, quero falar com você. Tá bom. Até Boa amanhã. semana para todos. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Mauro. Tchau, Eli. Beijão. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só sair aqui. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na quarta-feira passada, foi o seu esposo que esteve lá? Foi. Ah, que legal. E aí, como é que foi? O que ele achou? Ele não falou nada comigo, não. Ele é muito fechado. É? É. Bom. Mas ele passou pelo tratamento, né? Ele também tem o problema de estômago, passou pelo atendimento fraterno. Uhum. Eu gostaria que ele voltasse, né? Mas aí vamos ver se ele vai retornar outras vezes. Lembra ele que é um tratamento, né? Não é milagre, Sim. não. É verdade. Ele sabe disso. Tá bom. E fala com ele que nós estamos aqui no grupo de estudos. Se ele quiser participar, vai ser um prazer tê-lo conosco. Tá joia. Hoje eu falei com ele, mas ele não falou nada, não. Tá bom. Um beijo, querida. Tá bom? Boa semana. Tá bom, mano. Obrigada pela atenção. Manda um abraço para ele. Mando sim, pode deixar. Tchau. Tchau.